Sonhos lúcidos, projeção astral, qual é a diferença, Ponzo? Se eu sonhei que eu estou voando, então foi uma projeção astral? Olha, meu amigo, infelizmente não é assim que funciona. Eu sou Pedro Ponzo e eu tenho projeção astral há mais de 30 anos e eu posso dizer para você que são coisas muito diferentes. Nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente qual a diferença entre um sonho lúcido e uma projeção astral. Se liga. Saudações, tudo bem? Hoje eu quero falar um assunto que vem me incomodando já há um tempo, porque eu quando comecei esse canal falando sobre projeção astral, eu fiz uma pesquisa para ver outros canais, conhecer aí a concorrência, a concorrência e ver o que as pessoas estão falando sobre o assunto e tudo mais. Agora sim, tem um assunto que me incomoda já há um tempo e eu acredito que é a oportunidade de falar rapidamente sobre isso, tá? Já que são vídeos rápidos. É, cara, você tem que entender o seguinte, que o sonho lúcido e projeção astral são coisas diferentes. Apesar de que todos são uma certa. Fazem parte da mesma categoria de experiências. Do meu ponto de vista, todos são experiências oníricas, são experiências de sonhos, são experiências que acontecem quando você está dormindo, tá? Apesar de que a projeção astral não é sonho, mas eu classifico dentro desse rol, dentro desse conjunto de experiências oníricas, porque acontece enquanto você está dormindo, tá? Então, assim, uma coisa que eu tenho visto muito em vários canais, às vezes em podcasts, às vezes tem um negócio curto e tal, é o seguinte: ah, isso não foi sonho, isso foi projeção astral. Ah, porque você sonhou que estava voando. Então não era um sonho, era uma projeção astral. Ah, porque você sonhou e aí você estava fazendo alguma coisa. Não, então não era um sonho. Então, assim, as pessoas criam uma ideia de que quando o sonho ele é um sonho um pouco mais inspirado, eu sonhei que estava surfando, porque é uma projeção astral e não sei o quê. Ah, eu sonhei que eu estava voando, então é projeção. Ah, eu sonhei que eu estava falando com um homem com uma bata azul. Ah, então era uma projeção, foi um encontro com o mestre. Cara, veja só, me desculpe ser às vezes meio. Ai, minhas costas. Me desculpe, às vezes ser meio contundente, porque é necessário, cara. Eu tenho uma notícia pra você: é o seguinte: sonho é sonho, sonho é sonho, projeção é projeção, tá? Pau é pau, cacete é cacete. São duas coisas diferentes, certo? O sonho, ele não é só aquele sonho confuso, aquele sonho com coisas do dia a dia, aquele sonho com problema de família, porque a casa, porque o trabalho, porque o filho, a escola, não sei o quê, porque a comida, não sei o quê. Não, isso aí é um tipo de sonho, é o sonho mais básico, que eu chamo de sonho comum, certo? Mas existem outros tipos de sonhos que são um pouco mais elevados, que você tem um grau de consciência um pouco maior, que eles são um pouco mais impactantes, um pouco mais relevantes. São sonhos que eu chamo de sonhos místicos ou sonhos de narrativa. Nos sonhos místicos acontece alguma coisa interessante, alguma coisa que evoque algo de espiritualidade. Pode ser um templo, pode ser um sacerdote, pode ser um mago, pode ser algum símbolo, pode ser alguma coisa evocativa, assim, acontece alguma coisa, ou tem algum tipo de história que envolve algo relativo aí à espiritualidade. Por isso que eu chamo de sonho místico. É um sonho que traz um simbolismo forte. Mas não deixa de ser sonho, cara. Não é projeção, é sonho. Se você sonha que você tá voando, você está sonhando, cara. Se você não tá 100% consciente, você tá sonhando. Entendeu? O sonho, ele é diferente de uma projeção astral. Para você ter uma projeção astral, você precisa estar
consciente. Até o sonho lúcido, ele é um sonho ainda, ele não é uma projeção astral, tá? Vamos lá, continuando de sonho ainda. O sonho tipo narrativa, ele é um sonho que parece uma história, com começo, meio e fim, com personagens bem definidos, que parece que tem uma trama. Aquele sonho que parece que é um filme mesmo. Aquele sonho que parece um filme, ou um anime, ou enfim, que tem começo, meio e fim, que tem uma história encadeada, às vezes uma coisa de época e tudo mais. As pessoas dizem, ah, foi uma visão de uma reencarnação. Ah, porque foi uma projeção. Não, sonho. Sonho é sonho, tá? Sonho é sonho, cara. Não importa se ele foi transcendental, se ele foi interessante, diferente. Sonho é sonho. Não é projeção. O sonho lúcido, ele é uma transição, ele é um estágio intermediário entre o sonho e a projeção astral. O sonho lúcido é quando você está dentro de um sonho e você adquire consciência dentro desse sonho e você passa a descobrir, você sabe que está sonhando. Quando você sonha e você sabe que está sonhando, ainda não é uma projeção astral, é um sonho lúcido. O sonho, eu vou explicar, pode parecer meio abstrato, pode parecer às vezes meio estranho, mas você tem que ver as coisas dessa forma, tá? Tem que abrir a mente aqui. Vamos lá. O sonho, imagine o sonho como uma espécie de cápsula. Digamos que o sonho ele vai acontecer encapsulado dentro da sua mente. São visões que você tem dentro da sua mente, tá? Então, quando você sonha, você não está naquele lugar de verdade. O sonho é como uma realidade virtual, é como uma criação da mente, tá? Então, se você porque o que acontece? Às vezes você se projeta e você não está consciente dessa projeção. É comum que você se projete quando você dorme, mas você se projeta e você não está consciente no momento da projeção, e você não está consciente depois da projeção. Você fica flutuando ali perto do seu corpo e você sonha projetado. É geralmente assim que acontece. Você está projetado, mas você está dormindo. O seu corpo físico está dormindo e o seu corpo astral também está dormindo, entendeu? Você está dormindo, os dois corpos estão dormindo. O corpo físico e o corpo astral estão dormindo. E dentro do corpo astral você tem esse sonho. Esse sonho ele é como se fosse uma cápsula, que ela é uma realidade virtual que você fica preso dentro dela. Então as coisas elas vão acontecer meio sem controle. E aí, quando você desperta dentro desse sonho, você vai quebrar um pouco essa ilusão. Quando você tem consciência dentro do sonho, esse sonho ele pode se desfazer e você pode acordar dentro de uma projeção astral, certo? Você pode fazer essa transição ou não, ou você pode acordar dentro do sonho, às vezes você tem poder de modificar o sonho, de você alterar o sonho, mas você não sai daquela esfera, você não sai daquela realidade virtual. É realmente como um óculos de realidade virtual. Você está vendo ali uma realidade que não é uma realidade concreta, é um sonho, cara, uma coisa dentro da sua mente, tá bom? Então, sonho é sonho, projeção é projeção, pau é pau, cacete é cacete. Sonhar que você está voando não é projeção astral. Não é, cara. Se fosse assim, eu já teria mais de 1000 projeções astrais. Entendeu? Porque eu conto a projeção astral, eu conto quando você realmente está consciente. Quando você está acordado, quando você está consciente, quando você tem domínio sobre seus movimentos, quando você pode tomar suas decisões e que você está no corpo astral realmente em uma realidade concreta. Quando você não lembra, meu irmão, aí tanto faz, cara. Se foi sonho, se foi projeção, é tudo sonho, cara. Você não lembra mesmo. São reflexos. Muitas vezes, eu sonhei que eu tava surfando. Você pode sonhar que tá surfando e o seu corpo astral tá fazendo assim, ó. Balançando. Você pode sonhar que tá voando e o seu corpo astral tá assim, ó, vibrando. Então é como realmente um VR, uma realidade virtual. Entendeu? Você pode sonhar que tá subindo uma escada e você tá só mexendo os pés assim, ó. Tá só mexendo
as perninhas, os pezinhos assim do corpo astral, mas no sonho você tá como se estivesse subindo uma escada ou correndo. Entendeu, cara? Então, assim, projeção todo mundo tem todo dia. Se for por isso, você pega o número de dias que você viveu, o número de dias que você dormiu e esse é o tanto de projeção astral que você teve. Porque todo mundo se projeta quando dorme. A projeção astral, que tem esse nome, é aquela que você realmente está consciente dentro de uma outra realidade. Aí sim, aí você chama de projeção astral. E mesmo assim, essa projeção astral ela vai ter graus de consciência diferentes, tá? Eu fiz uma escala de consciência que ela vai de 1 a 10. Não de consciência necessariamente, mas uma escala de relevância da experiência, né? De intensidade, de relevância da experiência. Essa relevância da experiência, ela vai depender da consciência e vai depender de outros elementos também. Mas ela vai de 1 até 9, né? No caso, 10 é a experiência suprema da morte, que todos nós vamos passar por ela. Tem gente que gosta de, não, porque transição, não, porque, sei lá, desencarne, não, é morte. Chamado nome, tá com medo de tá com medo de chamar pelo nome, é morte, cara, natural, isso acontece. Então, assim, é a experiência suprema, é a grande iniciação pela qual todo ser humano passa, a morte. E as outras, né, no caso, uma experiência de nível 9 é uma experiência de quase morte, e depois você vem as projeções astrais, né? Projeção astral é de nível 5 para cima. E os sonhos podem ser de nível 1, 2, 3, 4 ou 5. 5 é o máximo de relevância de um sonho que você pode ter que não seja lúcido. E os sonhos lúcidos, eles são de nível 4, 5 ou 6. E as projeções astrais são de nível 5, 6, 7, 8 e 9. Que é a experiência 10, você vai e não volta. No caso, é a experiência da morte. Então, assim, é interessante porque a projeção astral, ao mesmo tempo, ela faz com que você perca o medo da morte. É muito interessante, porque você adquire uma certa experiência em estar habitando o mundo espiritual e você perde esse medo de morrer, o que vai acontecer, o que existe além, não sei o que. Você perde esse pânico. E assim, eu não tenho medo da morte em si, eu tenho medo da dor, eu tenho medo de não terminar coisas que para mim são importantes de fazer nessa vida ainda. Tenho medo de coisas assim, né? De certos tipos de sofrimento e tal, mas de chegar a hora e morrer mesmo. Tranquilo, meu irmão. De chegar a hora, chegou, cara. E assim, é importante você ter essa serenidade em relação à morte, né? É uma das grandes coisas. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre para que serve a projeção astral. Essa é uma das coisas que você perdeu o medo da morte, né? Eu até esqueci de falar, tô falando aqui, certo? Mas enfim, cara, esse negócio é importante você não ficar achando que qualquer coisinha é projeção astral, que não é, cara. Não é. Se for assim, se for para contar sonho lúcido, sonhos interessantes, eu tenho mais de 1000, cara. Projeção astral. E não é assim que funciona. Projeção astral mesmo, rochedo, consciente, não sei o que lá. Agora que eu vou chegar ainda em 300, eu tô 200, chega nem 300, é 270, 280, alguma coisa assim. Porque eu ainda tenho que terminar de fazer o registro. Mas se fosse contar com tudo, oxe, já era 1001 projeções. O meu sonho é esse, é fazer 1001 registros de projeção astral. Espero chegar lá, mas por enquanto a gente está ainda nos 260, 270 por aí, o que já é bastante coisa
já dá para tirar boas conclusões sobre como é o mundo espiritual e o tipo de seres que você encontra, os animais e como são os ambientes e como você se desenvolve, o que acontece nas aventuras que acontecem no plano astral, enfim. Eu acredito que já é uma experiência relevante, por isso que eu estou compartilhando e essa prática que eu estou compartilhando também da técnica do desejo, que eu falo sobre. Falo gratuitamente, né? Um curso online gratuito que eu criei para poder dar essa dica, dar esse empurrãozinho para você que quer praticar a projeção astral, para você que quer ter essa experiência, se desenvolver e, enfim, seguir esse caminho, tá bom? Então, eu deixei aqui na descrição do vídeo e também nos comentários os links, tá? Tem o link para a técnica do desejo, que é a técnica de projeção astral, e tem o link para o Santuário da Alma, que também é uma meditação aberta, e assim você vai poder, enfim, realizar essas duas práticas. Eu acredito que isso, cara, se você fizer uma meditação legal, como a meditação do Santuário da Alma, que você pode fazer todo dia e nunca vai se esgotar, tem sempre coisa nova, é sempre interessante. E outra coisa, você fazer a técnica do desejo também, que cada vez que você faz essa respiração, ela é muito importante, cara, essa respiração energética, esse despertar energético, você trabalhar as suas energias, as vibrações do seu organismo, você trabalhar os seus chakras, enfim, e você ter essa intenção de se projetar. Por isso que eu chamo de técnica do desejo. Você, quando tem essa intenção, você tem essa vontade, esse desejo de se projetar, você já tem ali uma grande vantagem, já é um grande avanço. Quando você tem esse desejo sincero, você expressa esse desejo para o universo, que você quer se projetar de verdade, realmente isso faz uma grande diferença. Beleza? Então eu espero que você curta aí esse conteúdo, esses cursos gratuitos que eu estou oferecendo. Dê uma olhadinha lá, beleza? Deixa o like no canal, se inscreva e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.